Prefiro morrer de outra coisa do que espetar meu dedo. Mas hoje eu quero entregar para você um medidor de quanto você está cheio do Espírito Santo. Para eu te entregar um medidor, você tem que crer que você tem o Espírito Santo. Entendeu? Porque semana passada nós trabalhamos sobre que o Espírito Santo, ele não se deixa sequestrar. O que é sequestrar o Espírito Santo? Lembra que eu peguei os utensílios lá e a pessoa fica com líquido azul e leva para casa e fica tampado? Isso é sequestrar ou abduzir Deus para você. Não interessa o outro. Não, o Espírito Santo não é uma propriedade de ninguém. O Espírito Santo não cabe no livro. Deus não cabe nesse livro. Jesus Cristo não cabe no livro. Porque Ele é mais do que o livro. Você sabia disso? Deus é mais do que está escrito aqui. Aqui é uma pincelada de revelação do que Deus sempre foi, é e sempre será. Se alguém tentar convencer você de alguma coisa, que só porque está no livro tem que ser com você, você fala, olha, é melhor a gente orar, porque eu louvo a Deus pelas Escrituras, mas o meu Deus, Ele é maior, Ele é mais. Tem muitas pessoas escravizadas ao que está no livro, não pode sair. Eu creio que a gente não pode viver no pecado, escravizado pelas trevas. Mas pensar que tem mais de 100 milhões de galáxias maiores do que a nossa. E que o nosso Sol é grande? Ele é 5 vezes menor do que o outro Sol da Andrômeda, da galáxia chamada Andrômeda. Eu não estou aqui para dar ciência para você, só estou falando em grandezas. Deus é mais, Deus pode mais. E hoje eu quero colocar para você como que você mede a quantidade de Deus que está dentro de você. Porque o Espírito Santo, não é que ele vai estar aí. Ele, por conta de Jesus e da cruz, o sepultamento e a ressurreição e a volta de Jesus para o céu, por conta desses eventos e fatos que já aconteceram, o Espírito Santo veio para todas as pessoas. Mas todas as pessoas, pastor? Então, a pessoa que está lá no bar, bebendo cachaça, ele tem o Espírito Santo? Ele tem. Só que o que falta para ele? Ser evangelizado, ele crer e assumir. Enquanto isso não acontece, está incubado. Está lá. Só que não está despertado. Para que ninguém possa controlar o que não pode ser controlado. Deus. Eu posso falar porque eu tenho o Espírito Santo. Você não pode falar porque você não tem o Espírito. Mas quem é você para falar que aquela pessoa não tem aquilo que você não pode controlar? Então, meus irmãos, olhe para você e diga, eu tenho o Espírito Santo. Não é algo que alguém vai colocar a mão na minha cabeça e naquele momento vai acontecer. Que eu tenho que seguir alguns ritos. É importante a congregar, estar juntos? É importante. Orar juntos? É importante, maravilhoso. Porém, Jesus disse lá em João 14, 26, que é o texto que nós estamos
trabalhando, não é? Olha o que Jesus Cristo disse. Nesse momento aqui histórico, geograficamente localizado, ele estava falando com um grupo de homens, certo? Com seus discípulos. Porém, quando o que ele diz aqui, está aqui no livro, nas escrituras, e você abre e lê, para quem que Deus está falando? Para mim. Entendeu? Então, Jesus falou para os discípulos lá, vamos lá no histórico, olha lá. Mas o Consolador, presta atenção, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, futuro, que aconteceu em Atos, né? Depois da ressurreição, em meu nome, esse quem? O Espírito Santo vos ensinará as coisas da religião. Está escrito aí as coisas da religião? Não. Todas as coisas. Vai ensinar a gente a viver. E vos fará lembrar de tudo. De tudo o quê? Que eu vos tenho dito. Então vamos compreender o texto. Ele disse para os discípulos, agora nós estamos abrindo a Bíblia aqui em 2023. O Consolador não vai vir para ossos, porque os discípulos agora acho que nem ossos mais têm, né? Nem poeira mais, não existe mais. Para quem que tem essa palavra aqui? Para mim. Para você. E nós temos que considerar o quê? O Espírito Santo já foi enviado. Então eu posso saber o quê? Eu posso ser ensinado todas as coisas. E eu posso ser lembrado do que Jesus disse. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você consegue falar isso de verdade? Então fala. Isso, ó, eu tenho o Espírito Santo. E a gente vai aprender a medir qual é se está full ou empty. Se está cheio, se está meio tanque, e se está vazio. O Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa. O Espírito Santo não é por desejo. O Espírito Santo é porque Jesus disse e é uma promessa. É o cumprimento de uma promessa. E aqui, nós lemos, não está escrito lá, e o Espírito Santo, meu Pai, vai enviar quem jejuar 40 dias e 40 noites. Está escrito isso? Então, se alguém falar para você, olha, para ter o Espírito Santo tem que jejuar. Jejum é bom? Ótimo. Mas não é uma condicionante para ter algo que Deus já liberou. Entendeu o que eu falei? O jejum é bom? É ótimo. Para muitas coisas, inclusive para nos tornar mais sensíveis a Deus. Mas o jejum não é uma condicionante para que Deus libere algo que Ele deu de graça. O Espírito Santo, ele fala, o Pai vai enviar o Espírito Santo para as pessoas que fizerem orações dessa forma. Não tem oração para receber o Espírito Santo. Uma oração que condiciona. Que aí eu tenho que aprender uma oração diferente, né? Já não é um diálogo, já é uma reza. Não, o Espírito Santo, ele é liberado para você. E à medida que você for conhecendo a Deus, o nível, o seu estoque, o seu tanque vai se enchendo cada vez mais. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, de 18 a 19, Efésios 5, de 18 a 19, veja lá, Efésios, fala assim,
não, aí já é Paulo, aí Jesus já não está mais no meio dos homens, Jesus já voltou para o céu. É aí o apóstolo Paulo falando com a igreja de Éfeso. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus, né? Falando, começa com a fala, a forma que você fala, né? Então, Deus criou o mundo pela fala. Você vai se encher do Espírito Santo pela fala. Dificilmente um crítico, dificilmente o mentiroso, dificilmente o fofoqueiro será cheio do Espírito Santo. Porque a fala dele está comprometida. Vocês entenderam? Ele pode ser uma pessoa de muita oração. Ele pode ser uma pessoa de muito jejum. Mas quando abre a boca é uma desgraça. Ele fala, ele mente, ele fala mal, ele critica, ele, né? Porque falando entre vós, com salmos. Salmos na Bíblia é poemas, é conjugação correta, é palavras completas, que transmitem o que realmente está dentro de você. Salmos é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem inteligente, é uma linguagem que acalma. Salmo não é uma linguagem mística. A gente pode salmodiar os filhos. Você sabia disso? Ao invés de você falar assim, vem aqui, moleque. Você pode falar assim, meu filho amado, minha filha querida. Você está salmodiando. Você vai cumprimentar a pessoa, ô Zé Ruela. Você está falando algo que... Você entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Falando entre vós de forma... como Deus falaria com você. Jesus viu aquelas pessoas na época dele e ele teve uma identificação. Jesus viu como elas foram, como eram ovelhas lindas, preciosas, mas sem pastor. Pessoas que precisavam de direção. Jesus não falou assim que nem os contemporâneos, né? Que os fariseus falavam do mesmo povo. Esse povo não sabe nada. É gente ruim. Os religiosos falavam nisso. Mas Jesus via-as como ovelhas, crianças, sem direção. Então, falando entre vós com salmos e hinos, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, para você continuar o que Deus iniciou, tem que ter uma mudança. Não é de religião, mas é de língua. Mudar a nossa forma de falar. Então, você se sente bem quando uma pessoa começa a falar bobagem perto de você? Incomoda, né? Dói os ouvidos. Eu até aceito o português, ou, não é, as conjugações erradas. A gente até tolera. E você sabia que a falta de educação você corrigir a pessoa, né? Ah, não é, está faltando um R aí. Ah, mas a minha palavra é sem R, a sua pode ser com 2 R. Fica com a sua que eu fico com a minha. Mas assim, quando uma pessoa começa a falar besteira, discriminar, praticar homofobia, é misógino,
uma pessoa que não gosta de nenhum tipo de governo, xinga a polícia, a gente se afasta. Deus ficaria perto? Deus se afasta. Ser cheio de Espírito Santo começa na língua, falando com o filho, com a esposa, com os amigos. Amém? O Espírito Santo nos enche de quê? De Jesus. Tem um livro escrito, né, em meus passos, o que faria Jesus? A partir do momento que você vai se enchendo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazendo uma transferência, o Espírito Santo vai fazendo um download de Cristo em você. Cristo é gentil, Cristo é amoroso, Cristo é verdadeiro, Cristo é justo, Cristo é sério, Cristo também é descontraído. Então, quanto mais você vai se enchendo do Espírito Santo, Ele vai fazendo uma transferência de quem é Jesus para dentro de você. Por isso que se chama conversão. Por isso que se chama novo nascimento. Novo nascimento não é uma hipnose, não é algo que ninguém se explica. Novo nascimento é a marca de que alguma coisa aconteceu com você. Que na minha época, eu cheguei em casa e comecei essas mudanças, minha família falou o quê? Os crentes fizeram lavagem cerebral. Quando eu virava as costas, eles faziam assim, ó. Pirou. Fizeram, já não é a mesma pessoa. Mas é o que? A transformação. Diariamente. Hoje, como é que é na prática, né? Como é que é esse negócio do Espírito Santo? Porque a gente aprendeu também que uma das marcas do Espírito Santo é falar em línguas. Línguas estranhas. Você sabia que na Bíblia não tem essa expressão? Línguas estranhas? Que estranhas pode ser qualquer língua, né? Mas a palavra de Deus que fala aqui em línguas, era línguas maternas. Lá no evento de Atos, eles estavam falando as línguas onde os outros judeus moravam, que não era o aramaico e nem o hebraico. E eles entendiam que eles estavam falando as grandezas de Deus. Então, por exemplo, em Lucas capítulo 1, de 67 a 76, é a história do pai de João Batista. Ele era um idoso. Está aqui, ó, Lucas capítulo 1, de 67 a 76. E o Zacarias, olha a expressão. Zacarias, seu pai de João Batista, cheio de quê? Do Espírito Santo. O que ele fez? Ele olhou para o menino, que era o João Batista, e praticamente ele declamou um poema. Se você vê, né? Vamos ver lá, ó, dizendo, né? A palavra fala profetizou, mas vamos ver que tipo de profecia que é. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aqui ele está repetindo um salmo. Ele está declamando algo que Deus já tinha falado e estava escrito. Então ele estava, e a Bíblia chama de profecia, profetizou. Então profetizar não tem nada a ver com uma pessoa querer adivinhar o seu futuro, ou falar coisas que vai acontecer. Isso é um engano. Redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. E você pode ler o restante na sua casa. Só que no versículo final, e ele fala assim: e tu, menino,
E aí o pai, ele cheio do Espírito Santo, ele fala sobre: você vai ser uma bênção, você vai redimir, você vai ajudar, você vai crescer, você vai desenvolver, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você que é pai e mãe, você pode profetizar na vida do seu filho. Como? Primeiro, tirando todas as besteiras da sua cabeça que a internet te oferece. Segundo, prestar atenção para quem que você está falando, seu filho. E você falar palavras esperançosas, palavras altruístas, palavras inteligentes. Quando o meu neto nasceu, eu cheguei até a incomodar os pais. Porque eu acredito que o meu neto Lucas vai ser uma pessoa muito humilde. Então, quando ele nasceu, a primeira palavra assim: meu netinho humilde. Vem aqui com o vovô, netinho humilde. Só que eu sei o que eu estou falando para ele. Eu estou profetizando o que eu espero que o Lucas seja. Pastor, por que humilde? Você sabia que humilde vem de uma raiz que é quando o cavalo que precisa ser domado para participar de eventos, de equitação, ele precisa corresponder aos comandos do cavalariço, e quando aquele cavalo é totalmente domado, ele recebe um selo, um certificado, e ele ganha valor na comercialização quando tem esse selo que o adestrador dá. Então ele escreve lá: este manga larga, nome tal, nascido em tal, ele está classificado como um cavalo humilde, que apesar de toda a força que ele tem, ele está sob controle. Você entendeu? Que é ser humilde. Você pode ter todo o dinheiro, toda a força física, você pode ter todas as condições, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você está debaixo de controle. Por isso que Jesus, está escrito lá em Filipenses, fala assim, que ele, sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se entregando. Amém? Em Atos capítulo 13, versículo 9, veja lá, Paulo enfrenta a oposição. Você é cheio de Espírito quando você enfrenta com sabedoria. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio de quê? Fixando os olhos em Elimas. Aqui ele estava sendo confrontado por um mágico, não é? Então, quando eu coloquei aqui que ser cheio de Espírito Santo, você enfrenta a oposição de forma firme. Você não faz, é uma coisa do passado, mas você não faz macumba, que toda vez que você ora por uma situação assim, Senhor, aquele lá, em nome de Jesus eu não aceito, em nome de Jesus que o Senhor desfaça todo esse intento. É a mesma coisa que o macumbeiro está fazendo lá na encruzilhada. Ele está fazendo as oferendas dele e dizendo o que ele quer que aconteça ou que deixa de acontecer. Existe um livro chamado Macumba na Casa do Crente, que ele usa um artifício tão santo que é a oração, para debater coisas incombatíveis.
Paulo estava enfrentando o quê? Um homem mágico que estava iludindo lá o procônsul, uma autoridade, e estava incomodando Paulo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo segue o caminho aqui, ó. Paulo fixando o olhar. Falou, olha, você tem que parar com isso aí, ó. Esse negócio está errado. E a mão do Senhor vai vir sobre você. Quando você é cheio de Espírito Santo, você enfrenta os problemas ao vivo e a cores. Você não terceiriza para Deus, porque Deus está em você. Você está entendendo? Oh, irmãzinha, vamos orar aqui, porque eu estou enfrentando um monte de tribulação. A oração conjunta é ótimo, mas primeiro você. Paulo, cheio de Espírito Santo, olhou para aquele homem e o repreendeu. Aqui não. E quando você enfrenta seus problemas, você tem que prestar atenção, trazer à memória quem é a sua identidade e falar, pô, aqui não. Pode ser com todo mundo, mas comigo não. Amém? Saber enfrentar as oposições. Em Atos capítulo 11, 24, fala de Barnabé. Barnabé também é chamado de José. E a Bíblia fala assim que ele era um homem bom. Veja lá. Porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo. Então a bondade que ele expressava o quê? Que ele era de Deus. Aqui não fala assim, porque ele expulsava muito demônio, porque ele falava em muitas línguas, porque ele ressuscitava os mortos, porque ele transformava os dentes em dentes de ouro. Não, porque ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E muita gente se aproximava de Deus por conta do testemunho dele. Ser cheio de Espírito Santo traz a você um bom testemunho. Amém? Do que as pessoas chamam você? É importante você saber disso. Jesus achava importante. Jesus perguntou para os discípulos, o que estão falando de mim? E aí eu faço a pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Com tanto tempo que você está na igreja, que você é batizado, que você lê a Bíblia, que você vem aos cultos, não é o que Deus fala de você, que Deus é muito bonzinho, né? O que as pessoas falam de você, o que as pessoas que moram perto de você, convivem com você, veem em você. Porque tem muitos rótulos, né, que os familiares colocam. Ih, lá vem o muquirana. O que é ser muquirana? Hã? Mão aberta? Ao contrário? Ou assim, fala com ele lá que ele é mão aberta. O que é ser mão aberta? É um rótulo. Tem o mão fechada. E o que leva uma pessoa a ser chamada de mão fechada? Vamos falar de coisas que a gente convive todo dia? Ou a gente vai falar de coisas que a gente nem sabe que a gente vai viver um dia? Do que as pessoas te chamam? Não é as pessoas que estão lá nos Estados Unidos, vê você pelo Face, vê você pelo FaceTime. Não, as pessoas que convivem com você dia a dia. O que elas falam sobre você? O que os seus filhos falam de você? Quem tem filhos? E o que você fala dos seus filhos? O que falam de você?
Importante você saber. Faça uma... Ao invés de você pagar um psicólogo para fazer uma análise, preste atenção no que seu marido está falando, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, seu professor, seus alunos, seu patrão, seus empregados. É importante isso para a gente? A gente só muda quando a gente conhece a verdade. E conhecereis a verdade. Em Atos capítulo 7, 55, Atos 7, 55, Estevão, o quê? Você sabe o que aconteceu com Estevão nessa ocasião aqui? Ele foi elevado aos céus? Ele foi... Bateram palma para ele? Jogaram pedra nele. Foi apedrejado. Mas a Bíblia diz, e não está escrito aí, que o Espírito Santo livrou ele das pedras. Que o Espírito Santo fulminou os inimigos. Não, ali ele foi apedrejado e morreu. Porém, como que ele enfrentou a morte? Como que ele enfrentou o problema? O Espírito Santo faz com que a gente enfrente os problemas e desafios com os olhos em Deus. Porque está escrito aqui, Estevão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu. E o que ele viu? Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele desiste de enxergar desgraça. Ele desiste de enxergar problema. Ele olha para quem deve ser olhado. Meu irmão, mude o seu olhar, para você ver que até nos desafios o Espírito do Senhor está te guiando. Em Lucas 2, 25. Veja lá, Lucas 2, 25. Fala de um homem. Havia em Jerusalém um homem, chamado Simeão. Ele era justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o quê? E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele não era um discípulo, ele não era um apóstolo, ele era um judeu comum, um crente, que tinha lido em Isaías que Deus enviaria o Salvador. Ele pegou aquela palavra e ele acreditou. Pode deixar ele, filha, pode deixar. Melhor coisa que tem, ele aqui. O Espírito Santo, ele faz a espera não ser pesada. Presta atenção. O Espírito Santo faz com que a espera não seja pesada. O que é isso? Você está esperando alguma coisa acontecer na sua vida? Você espera um mês, você espera 2 meses, você espera anos, e ao invés de você ficar se lamuriando, se chorando, você faz com a espera, né? Esse homem estava esperando, e no dia que ele foi cultuar a Deus, Maria levou o quê? Levou Jesus para ser apresentado no templo. E quando ele viu aquele bebê, ele não viu Jesus na cruz, ele não viu Jesus na glória, ele viu uma criancinha. Mas como ele tinha o Espírito Santo falou, é esse.
esse aqui que você está esperando. Aqui está a salvação do seu povo. Aqui está a remissão da nossa nação. Então, eu e você já temos o Espírito Santo. E eu quero agora abrir o presente para você, abrir o invólucro e colocar nas suas mãos o medidor. O medidor que eu te prometi. Tem uma história que é verídica. E num lugar onde tinha uma igreja pequena, e estava faltando muita chuva. Então o povo já estava desesperado, né? E o pastor falou: nós temos que orar, né? Se Deus mandou a chuva na época de Elias, Deus vai mandar chuva para nós aqui. E o pastor fez uma campanha, Bruno, das quartas-feiras, as quartas das chuvas de Deus. E aí, na 7ª semana, eles iam fazer o culto num descampado, fazer um piquenique. Foi o final da campanha. E todo mundo chegou na igreja para ir para o piquenique, que era o final da campanha. Todo mundo de regata, bermuda, todo mundo preparado para um dia ensolarado. E uma pessoa, uma criança de 12 anos, uma menina, chegou de galocha. Sabe o que é galocha? Né? Aquela botinha de plástico contra a água. Chegou de capa de chuva e chegou de guarda-chuva. Todo mundo começou a fazer o quê? Rir. Nossa, meu, você está em outro planeta? Quando que você acha que você vai ter que usar essa galocha? E ela olhou, falou: mas o pastor não falou que vai chover? Nós não estamos orando para chover? Então eu vim preparado, porque eu creio que vai chover. Isto é medir a nossa... Agora, essa é a história. Agora tem 2 histórias da Bíblia. Por exemplo, não precisa abrir, só vou dar um... Quando o povo estava chegando na terra prometida, e faltava só atravessar um rio, chamado Rio Jordão, ele mandou o quê? Ele mandou 12 pessoas ver a terra. Já tinha se passado muitos dias, muitos meses. Chegando lá, tinha 10 homens. E eles ficaram fascinados pela terra. E foram, e andaram e tal, e viram, todos viram a mesma coisa. Viram as mesmas cidades, viram os mesmos frutos, viram os mesmos rios, viram. Voltaram, trazendo o relatório. 10 homens das tribos, os principais das tribos de Israel. Essa história está lá em Números 14, de 26 a 31. 10 falaram: nossa, Moisés do céu, o sangue de Jesus tem poder, a terra é muito boa, tem cacho de uva que precisa de 2 caras para carregar, mas não é para o nosso bico não. Você nos enganou, porque agora a gente vai tentar entrar aqui, a gente vai ser fulminado por esses gigantes, por esses guerreiros, por essa terra que devora os seus habitantes. Não podemos. 2 camaradas, Josué e Calebe, viram as mesmas coisas. Ele falou assim: para de falar essas besteiras. São gigantes, é verdade. São gigantes aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor são como gafanhotos. E nós
vamos devorá-los. Não vai ter para ninguém. Toda a terra, toda a planta do pé que pisar, a terra vai ser nossa. Vamos lá. A maneira que você enxerga as situações da sua vida vai determinar o nível que você está do Espírito Santo. Segundona, né? Amanhã é segunda, você fala, segundona, né? Essa semana vai ser difícil, hein? Vai sobrar dia e vai faltar salário. O dinheiro está acabando. O governo que está aí. Como que vocês têm enxergado a terra que você mora? Tem pessoas indo embora do Brasil. E tem pessoas vindo de outros lugares para o Brasil. As duas pessoas buscando a mesma coisa, mudança de vida. Você sabia disso? Tem gente que está na Europa, fala, nossa, eu preciso ir para o Brasil. É um país calmo. E tem pessoas que querem ir daqui para a Europa. Nossa, preciso sair daqui. Aqui vai acabar em nada. Outro exemplo, Elias. Elias, quando orou para que chovesse. Vocês conhecem a história de Elias? No Monte Carmelo. Ele trouxe a glória de Deus ali em fogo. Fogo desceu do céu, consumiu os sacrifícios, envergonhou os profetas de Baal e tal. E aí ele subiu no monte porque era o fim da seca. Era o fim do jejum. Era o fim da campanha. Era o fim daquele movimento de oração. E aí ele está lá. E aí ele senta, coloca o joelho, né, a cabeça no joelho. E ele tinha um discípulo. E ele falou assim, vai lá, olha para a banda não sei de onde lá, e veja se tem alguma coisa. O camarada foi 6 vezes, não viu nada, só pássaros, urubus, sol a pino. E aí, na 7ª vez, o camarada falou, olha, para não dizer que Deus não fez nada, está subindo uma nuvem lá. Pode ser o fogo de alguém, ou a fumaça, mas pode ser uma nuvem. E é tão pequena que parece a palma da mão de um homem. Quando Elias ouviu isso, Elias falou, corre, cara. Corre que a chuva vai nos pegar. O cara falou, mas onde está essa chuva? Onde que você está vendo chuva? Mas o coração de Elias era diferente do coração daquele rapaz. Elias, quando viu aquilo, ele entendeu que ia haver uma grande chuva. Em meia hora, o céu se escureceu e ele teve que correr e avisar o rei, e veio uma grande e poderosa chuva. Elias, quando olhou para que chovesse, né? Uma pequena nuvem pode mudar a história de grandes famílias. Amém? Eu queria tanto trabalhar numa empresa, eu já estava cansado, que o meu salário chegava no final do mês, já estava esgotado. Acho que é só comigo que aconteceu isso. E naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha Pix, não tinha nada. Não tinha nada, não vou falar que não tinha nada. E um dia, passou um avião, onde? Quem estava no avião não me enxergava, mas eu enxergava o avião.
Eu apontei o dedo. Eu estava na rua. Eu falei para a Eliane, eu vou trabalhar lá. Eu vou trabalhar lá. Naquela empresa. O avião, quando eu apontei o avião para mim, era desse tamanho. Eu vou trabalhar lá. E foi uma risadaiada, uma brincadeira. Amém, né, irmão? Amém, amém, amém. Graças a Deus, né, irmão? Amém. Os irmãos para ajudar a gente, né? Ver que você está falando uma loucura, algo insano, para não falar que você está biruta, ele fala amém, amém. Você vai, eu sei que isso é um dia, né? Quando a gente não sabe, esse irmãozinho, né? Tá. E aí eu procurei o endereço daquela empresa. E para chegar lá tinha que pegar uma carta de um deputado. Eu nunca me interessei por deputado, eu tinha que falar o nome de um deputado. Peguei uma carta de um tiririca da vida lá, que só podia chegar lá com a carta de um deputado. Não sei se ele era de esquerda ou de direita, mas eu cheguei lá na empresa, apresentei a carta. Em menos de 60 dias, aquele avião que era pequenininho, se tornou um avião grande. Porque eu estava debaixo dele, trabalhando. Porque aquele que em vós começou uma boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você que está me ouvindo pela internet, pela televisão, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não caia na bobagem de que você tem que fazer alguma coisa a mais do que Jesus já fez por você. Ele liberou o Espírito Santo para você. Creia que você fará proezas. Proezas. Amém? Quando eu entrei na casa, a primeira casa que nós alugamos, eu aluguei não, a Eliane que alugou, né? Quem tinha crédito é a Eliane, né? Não era ninguém ali. Casa, quarto e cozinha, e o banheiro era fora, mas eu não enxerguei nada dessas dificuldades. Eu falei, nossa, que casão, só para nós dois. Era um quarto de cozinha, meus irmãos. Mas quando a gente tem uma pessoa chamada Espírito Santo, tudo se transforma. Todo mundo falava, quarto de cozinha desse tamanho, né? Mas eu e a Eliane eram felizes. Você pode experimentar muita grandeza em Cristo Jesus. Diga, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. E isso vai se manifestar na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Esses dias, meu neto trouxe um amiguinho lá em casa. O meu neto trouxe um amiguinho lá em casa. E ele queria falar para um amiguinho, vem aqui na casa do meu avô, porque a casa do meu avô é uma mansão. Vocês podem entender uma coisa dessa? Que é a visão dele. Mude de mentalidade. Ser cheio de Espírito Santo começa com a nossa língua. Creia. Eu apontei. Eu precisava ganhar mais, irmãos. Você entende? 3 filhos, ganhando pouco. Que futuro a gente tem? Você tem que agir fora da caixinha, fora da sua mente natural. Eu falei, lá. Se era Swissair, se era KLM, se era Varig, não interessa, era lá. E foi a VASP. Poderia ser a Aerolíneas Argentina. Não interessa para Deus. Se você crê, vai ser. Amém? Você tem que sair daqui pensando amanhã. Você vai chegar onde lá no trabalho? Você vai chegar já
olhando que nem formiga, galinha, ciscando. Estevão, quando ele viu o pessoal com as pedras nas mãos, ele olhou para o céu. Amém? Isso que faz de você saber o quanto do Espírito Santo você tem desenvolvido na sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu creio, meus irmãos, que você vai alcançar muitas pessoas para Cristo, não pelos folhetos que você vai distribuir, são importantes, mas pela vida que você expressa. Você não pode viver algemado às circunstâncias. Sabe o que é algemado às circunstâncias? É o status quo, o seu estado socioeconômico. Mas quando você coloca um projeto na sua mão, tudo pode. A empresa qual eu administro, não é minha, é de Deus. Começou com 69 metros quadrados, na Avenida Ipanema. Começou lá. E nunca admiti alguém falar, a empresinha, a minha irmã começava a falar, essa empresa é fundo de quintal. Eu falei, nunca foi, não é e nunca será uma empresa de fundo de quintal, porque aqui, essa empresa é do Senhor Jesus Cristo. Pastor, quantos metros ela tem hoje? Deve ter uns 3.500 metros quadrados, para a glória de Deus. E continua não sendo minha, é de Deus. Sou apenas um administrador cheio do Espírito Santo. Não menos que isso você tem que ser. Você é um marido cheio do Espírito Santo. Mude o seu vocabulário. Você é uma mulher, esposa, cheia do Espírito Santo. Está na hora de você olhar para a geladeira e falar assim, isso aqui vai encher em nome de Jesus. Vou ter aqui maçã, banana, vou ter aqui kiwi, né? Chega de só laranja, abacaxi. Vou ter as coisas gostosas aqui. Danone para todo mundo. Pitaia. Eu chegava do supermercado quando a gente casou, era bandejinha de 6 Danone. E a gente tinha que fazer multiplicar para as crianças. É ou não é? Mas esse tempo passou. Porque o nosso olhar mudou e a nossa língua mudou. Em nome de Jesus. Você pode viver nessa vida cheio do Espírito Santo. Seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, não importa. A bênção do Senhor estará com você, para a glória de Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Estou falando que eu quero música de festa, depois da oração, né? Fecha os teus olhos. Primeira coisa, obrigado, Senhor, porque nós temos o Espírito Santo. Ele já é meu. Ele já é nosso. Ele foi liberado quando Jesus ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscitou, tudo já estava feito. Os pecados perdoados, natureza mais perversa crucificada, o diabo exposto na cruz, cravado na cruz, nossa dívida foi colocada na cruz. Então o Espírito Santo é nosso. Diga, eu tenho o Espírito Santo. A segunda coisa, Senhor, nós vamos mudar o nosso linguajar. Fala, Senhor, eu vou mudar a minha maneira de falar. Eu quero falar bem. Eu quero falar palavras doces, firmes, sinceras. Na minha boca, nada de crítica, nada de blasfêmia, nada de mentira, porque eu quero ser ainda mais cheio do Espírito Santo. A terceira coisa, a minha mente, Senhor, terá uma lente
E esta lente se chamará Palavra de Deus, Espírito Santo. E eu vou enxergar a vida pela lente do reino de Deus. E a quarta coisa, Senhor, eu vou viver plenamente satisfeito com aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor da glória. Glória a Deus. Levou a minha cruz, Sim. o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Início novamente. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Palmas. Vou ajudar vocês, hein? Contar mais um testemunho. Um dia, acho que é 2010, não sei se é 2010 ou 2011, último mês do ano, último dia do ano, dia 31 de dezembro, eu ia comprar um carro novo, depois de um inverno, né? Inverno, outono. Aí cheguei na concessionária, comecei lá a conversar com a vendedora, tocou o telefone. Era o meu irmão. Zé, volta aqui para cá que a empresa está pegando fogo. Na hora, eu senti uma paz e uma voz. Não corra. Não corra. Aí eu olhei para a vendedora e falei, olha, a sua comissão vai ser para depois, que esse carro aqui vai esperar. Voltei para a empresa, lá já estavam os bombeiros, 2 caminhões de bombeiro apagando fogo e fumaça. 31 de dezembro. Minha irmã, meu irmão e muita gente desesperados. Eu creio que eu fui livre da morte no caminho. Se eu corresse, eu ia causar um acidente, eu ia fazer um acidente. Sofrer com um acidente. Passou. Passou. Onde pegou fogo se transformou agora em outro departamento maior.
E aí voltou a oportunidade do quê? Comprar o carro. Aí cheguei na concessionária, já era um outro vendedor. Expus para ele minhas condições. O cara foi tão petulante que ele falou assim: desse jeito o senhor nunca vai ter esse carro. Eu já conheci essa palavra que eu te preguei hoje. Eu não era tão calmo como eu estou hoje. Ai, mas eu falei: ah, é mesmo? Tá bom então, obrigado, Deus o abençoe. Saí da concessionária, voltei para a empresa, abri o Google. Eu queria abençoar Sorocaba. Você não quer abençoar Sorocaba? As empresas de Sorocaba? Falei: Senhor, eu não acredito no que esse Senhor me falou. Pus a mão lá, apareceu outra concessionária, pus o dedão nela, porque a gente tem que agir por fé, não tem não? Não sei como é que você pratica a sua fé, eu sou meio assim. Pus o dedão e falei: essa aqui, Senhor, vou ligar para essa aqui. E eu tenho certeza que alguém dessa empresa aqui vai pensar diferente. Liguei. Alô, tudo bem? Ô, sou José, vem aqui que o senhor vai sair com o seu carro novo. Meu pensamento. No sábado, fui lá de manhã. Cheguei lá às 8 da manhã. Saí de lá 1h da tarde. Com a compra feita. E dentro de tudo aquilo que eu falei para o cara, e ainda com bônus. Porque aquele que está aqui, ó, ele é incontrolável. Eu acho que se eu fiquei irritado com o que aquela pessoa falou, imagine Deus. É nessa dimensão que você tem que viver, meu irmão. Olhar para você, saber quem você é. Não é o que você está fazendo. O que a gente faz é pouco. A gente é limitado, a gente é pecador, a gente depende, a gente tem doença, tem febre, a gente pega Covid, a gente não é nada, a gente é poeira. Mas aquele que mora em nós, ele é incontrolável. Como diz a Bíblia, é indomável. Amém? Teve um reizinho lá chamado Senaqueribe, mandou uma carta de ameaça para o povo. O rei Josafá ficou trêmulo, não sei se era Josafá ou Ezequias, e Deus mandou uma resposta para ele. Deus falou assim: presta atenção, cara, nessa terra aqui você não pisa, esquece. E a Bíblia fala Deus colocou um terror no meio dos exércitos deles lá. Eles viram fantasmas, se debateram e foram totalmente exterminados. Mas porque provocou quem? Se provoca você, está provocando quem, meu irmão? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra as potestades. O que mais o diabo quer fazer é te humilhar, fazer você baixar a cabeça e se sentir como se não é ninguém. Mas quem é que mora em você? É o Senhor dos exércitos, cujos olhos são chamas de fogo. Amém? Viva na dimensão de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amo você, amo a sua família. Excelente domingo para você. Até já.